Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kelly, professora de História, e hoje é dia de atividades. Nós vamos aqui, já conversamos bastante, já expliquei bastante matéria e hoje nós vamos resolver atividades, questões de múltipla escolha com a temática indígenas, mais especificamente contato de indígenas com homens brancos. Então chega para cá, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto. Curte, compartilha o vídeo com os amigos, porque eu também vou passar dicas de como encarar essas questões de marcar X. Porque assim, às vezes a gente vai fazer uma questão de marcar X, uma questão de múltipla escolha, e a gente fica em dúvida entre uma questão, duas, três, quatro, sei lá. A gente não consegue ter muita luz quando observa elas. E eu vou dar algumas dicasinhas básicas para a gente poder fazer de qualquer disciplina. E depois nós vamos aplicar essas dicas em duas questões, uma específica de história e outra específica de língua portuguesa. Isso mesmo, uma questão de língua portuguesa, mas que integra o tema povos indígenas, contato entre portugueses, entre brancos e indígenas. Então vamos lá. Primeira dica: sempre que você for fazer uma atividade, seja ela de múltipla escolha ou de descritiva, qualquer tipo de atividade, leia a questão. Leia com atenção, leia o enunciado, leia o texto, leia as fontes que acompanham, sempre com atenção. Não tenha pressa. Muitas vezes a gente vai fazer umas provas e tem assim, né, aquele tempo em cima. Não fique pressionado com o tempo. Respira e leia com calma. Em segundo lugar, identifique o assunto da questão. Se você tinha ali um texto, você vai ler aquele texto, vai identificar o assunto daquele texto. Você vai identificar o assunto da questão. Talvez você está fazendo uma prova de, por exemplo, Revolução Industrial. Óbvio, professora, que todas as questões ali na prova são de Revolução Industrial. Sim, mas está falando o quê? Sobre as razões do pioneirismo inglês, está falando sobre o modo de vida nas fábricas, sobre as condições de vida dos operários, sobre as lutas trabalhistas. Qual é o assunto da questão? Qual é o assunto da imagem, do texto, da pergunta em geral? Terceira dica: identifique palavras desconhecidas, palavras que você não conhece e tente encontrar o significado, entender o significado dessa palavra dentro da frase. Talvez se uma palavra ali que você vai lendo você não conhece, você faz o quê? Você circula ela e pensa, tenta buscar lá no fundo da sua massa cinzenta qual o significado daquela palavra. Não conseguiu? Relaciona com a frase. Não conseguiu e tem essa possibilidade, pede ajuda ao professor. Fala: professor, eu não entendo, não conheço essa palavra, né? Se for possível. Quando eu preparo as minhas avaliações, sempre que eu vou usar uma questão de vestibular, uma questão assim, principalmente com o 8º e 9º ano, né? O que eu faço? Eu pego aquelas palavras mais difíceis, mais complicadas, que não são muito do vocabulário de um adolescente de 14, 13, 14 anos e modifico por algum sinônimo que eu entendo que seja mais fácil para ele entender o enunciado. Se mesmo assim o aluno não entender o significado da palavra que ele está lendo, eu ajudo. Não sei se o seu professor faz isso, mas não custa tentar, não custa pedir, tá? E se não tiver como solucionar, realmente o professor não te ajudou, ou você não é uma prova que você não pode pedir ajuda ao professor, anota essa palavra, chega em casa, acaba a prova, acaba a aula e procura o significado, procura um dicionário, aumente o seu vocabulário, tá? Isso é muito importante. Quarta dica, gente, a última e talvez a mais importante. Preste atenção em palavras negativas no enunciado. Por exemplo, não, exceto, menos, incorreto. Às vezes a gente fica em dúvida porque a gente lê lá e fala: nossa, mas tem um monte de alternativa certa, tem duas certas. E a gente pulou uma palavrinha ali que tinha no enunciado, tipo, são razões do pioneirismo inglês, exceto. Aí você com certeza vai encontrar mais do que uma razão, porque só tem uma errada. Então identifique as palavras negativas. Se tiver ali alguma palavra negativa no enunciado, você sabe que você não vai marcar a resposta certa, você vai marcar a alternativa errada, na verdade. Vão ter várias alternativas corretas que casam com o assunto, mas vai ter uma e é aquela uma errada que você vai marcar. Então, anotou as dicas? Revisando aí, leia com atenção, identifique o assunto da questão, identifique palavras que você não conhece e busque, dentro das possibilidades,
o significado dessas palavras e observe se não tem no enunciado alguma palavra negativa. Você tem que saber se você tem que marcar a alternativa certa ou a alternativa errada. Agora vamos lá. Eu vou analisar duas questões numa prova de um processo seletivo estadual aqui do Espírito Santo que eu fiz em 2016, ESESP 2016. A primeira questão é do caderno de provas específico de História e a segunda de Língua Portuguesa. Então vamos para a primeira. Iniciando, leia o texto abaixo. Narrativa Yanomami. Há muito tempo, meus avós, que habitavam Munramabi, Araope, uma casa situada muito longe, nas nascentes do rio Toototobi, iam às vezes visitar nas terras baixas outros Yanomami estabelecidos ao longo do rio Aracá. Aí você vai me falar, professor, tem um monte de palavras aqui que eu não conheço. Sim, são palavras indígenas, né? Provavelmente isso aí são nomes de lugares, né? De aldeias, de território indígena. Então são palavras que o significado delas não vai interferir na questão. Continuando. Foi lá que encontraram os primeiros brancos. Esses estrangeiros coletavam fibra de palmeira piaçaba ao longo do rio. Sabe aquelas palmeiras que faz vassoura, né? Durante essas visitas, nossos mais velhos obtiveram seus primeiros facões. Eles me contaram isso muitas vezes quando eu era criança. Naquele tempo, eles só encontravam brancos ao viajar muito longe de sua aldeia e não iam vê-los sem motivo, simplesmente para visitá-los. Era durante essas longas viagens que, de vez em quando, eles conseguiam obter um facão ou mesmo um machado. Trabalhavam então em suas plantações, emprestando-os uns aos outros. Quando um tinha aberto sua plantação, passava-os a um outro e assim por diante. Eles emprestavam também essas poucas ferramentas metálicas de uma aldeia a outra. Olha que texto interessante. Título do texto: Narrativa Yanomami. Ou seja, é um indígena Yanomami, que está narrando algo que aconteceu com o seu povo. E o que ele narra aqui? Ele narra sobre os seus antepassados, né, os nossos mais velhos, que viajavam e iam até um local um pouco distante, que naquela época, para ter o contato com os homens brancos, eles tinham que andar bastante. E nesse contato, eles não diz como, não diz se eles levavam alguma coisa, se eles levavam algo para oferecer em troca, mas diz que eles traziam objetos de metal, facão, machado, e que isso era muito proveitoso para eles, esses contatos, e que ir ao encontro do homem branco era algo que eles não iam por lazer, né, por visitação, eles iam realmente para buscar, com o objetivo de buscar um benefício, que eram esses objetos que eram muito úteis na plantação, na derrubada, no preparo da terra, derrubada da mata, abertura da mata para a plantação. E que eles usavam, emprestavam para quem não tinha, emprestavam para outras aldeias. E como que esse rapaz sabe disso? Ou esse rapaz ou essa moça, né? A gente não sabe se é um homem, se é uma mulher, não sabemos nem em qual época que está esse narrador. Mas ele sabe disso, diz ali no texto, os nossos mais velhos obtiveram seus primeiros facões e eles me contaram isso muitas vezes quando eu era criança. Então fala que era um hábito assim dos indígenas, dos mais velhos contarem as coisas repetidamente, né? Como se fosse uma aula de história ali contando como que tinha acontecido com seus antepassados. Eu achei bem interessante esse texto porque além de ter essa visão ali do contato, né, traz um contato positivo, porque às vezes a gente pensa no escambo só como algo negativo para o índio, né, porque o índio foi prejudicado, só que aqui teve um ponto positivo, porque diz que o indígena ia ao encontro do homem branco e via essa troca, certamente ali ele devia levar alguma coisa, e ele via esse objeto, esse facão, esse machado, como algo que o ajudava muito. Então, às vezes, a gente tem aquela visão do índio bobo, nosso índio bobo que trabalhou, praticou o escambo e levou prejuízo. E a gente esquece de pensar que naquele contexto, aquilo que os índios estavam recebendo, na verdade, era um positivo. Claro que não estou aqui defendendo a exploração do índio. Estou dizendo que
na visão do indígena, naquele momento, eles não estavam tendo prejuízo, muito pelo contrário, o que eles recebiam ajudavam bastante no trabalho deles. Eles conseguiam melhorar o cultivo, melhorar a exploração da terra de uma forma positiva para eles, tendo mais facilidade ali no trabalho, porque imagine, né, se você não tem um facão, se você não tem um machado, uma enxada, e de repente você começa a ter isso. E era tão positivo que eles trocavam entre as aldeias. Muito bem, entendemos o texto? Entendemos que aquelas palavrinhas que tinham ali, na verdade, são locais, não é necessário ter o significado delas, são lugares. Mas acho que pegamos a essência do assunto. A questão. Esse texto retrata a alternativa A. Dificuldade comunicativa para que as práticas de um povo fossem repassadas aos indígenas. Vamos entender essa alternativa? Gente, outra coisa, quando eu disse ler a questão, é ler tudo. Mesmo que você identifique, professora, a primeira é a correta. Não deixe de ler as outras, tá? Leia todas, ok? Então, vamos ver aqui. Ler e entender, né? Não entendi, vou ler novamente. Dificuldade comunicativa para que as práticas de um povo fossem repassadas aos indígenas. Aqui está dizendo que para que os costumes, as práticas do homem branco fosse passado ao indígena, teve dificuldade, porque eles não falavam a mesma língua, dificuldade comunicativa. Nós vimos isso no texto? Não, né? Porque os índios iam, depois de tempos, quando eles precisavam, eles iam de novo, então não temos dificuldade comunicativa. Eles iam lá e faziam a troca deles, ok. Alternativa incorreta. Letra B. Homogeneidade cultural indígena como facilitadora da colonização por diferentes povos. Olha que palavrão aqui, ó. Homogeneidade. Isso vem de quê? De homogêneo. Homogêneo é uma coisa só. Tá dizendo que a cultura indígena é única, é homogênea. E isso facilitou que os brancos, que os povos, os colonizadores dominassem. Conteúdo é um conceito muito básico, muito fácil da gente saber que existem diversos povos indígenas e cada um com a sua cultura. Não sabe? Vai lá ver o vídeo que eu postei sobre os povos indígenas do Espírito Santo, você já tem uma visão sobre isso. Então, os índios não tinham cultura homogênea, não tem até hoje, né? E isso dificultou, muito pelo contrário, não facilitou. Então, tiveram povos que tiveram contato fácil, contato mais amistoso, como, por exemplo, esse caso dos Yanomamis, e tiveram povos que tiveram resistência muito grande e não aceitaram nenhum tipo de contato. Então, alternativa B, errada. C. Importância da memória indígena na descrição de um processo histórico. Importância da memória indígena. Sabe o que é a memória indígena? Essa fonte oral que ele diz que os mais velhos contavam para eles quando eles eram crianças. Descrição de um processo histórico. O processo histórico é esse contato do índio com o branco, né, do indígena, fazendo a troca e pegando o objeto metálico do branco. Não sei, será que é essa? Vamos marcar aqui um pontinho de interrogação, porque parece que é essa. Vamos lá. D. Memória estrangeira como instrumento contra uma prática indígena. Não, porque isso aqui é um relato indígena, então não tem como ser uma memória estrangeira, né? Letra E, então letra D já está descartada. Letra E, participação indígena na aliança política com diferentes povos colonizadores. Tinha ali aliança, contato amistoso, né? Os índios iam, buscavam ali o que eles precisavam, mas não aliança política, não. Porque eles não faziam isso por amizade, não faziam isso por lazer, eles iam por necessidade dos objetos em si. Então, resta realmente a letra C, foi a que nós analisamos melhor aqui. Importância da memória indígena na descrição de um processo histórico, justificando isso com aquele trechinho que eu deixei grifado lá no texto. Ó. Nossos mais velhos obtiveram seus primeiros facões e eles me contaram isso muitas vezes quando eu era criança. Isso é memória, né? A fonte histórica, a fonte oral, a fonte histórica oral dos mais velhos para os mais novos. Fácil, né? Então, bora lá
ver a questão de português. Vou falar de questão de português, gente. Realmente, eu não resolvi essas questões específicas de língua portuguesa. Eu fui folheando o caderno de provas, né? E eu achei essa questão e eu achei, nossa, que interessante, porque assim, é um poeminha, mas para você ter uma interpretação mais correta do espanhol, você tem que ter uma visão, um pouquinho, uma basezinha de história. Mas não é uma coisa difícil, não. Eu acho que os professores de língua portuguesa se saíram bem nessa questão. Eu acredito que sim. Olha só, então nós temos um poema de Oswald de Andrade, Erro de Português. Eu até lembro aquela pergunta, né, que muitas vezes fazem nas redes sociais, qual é o erro de português que mais te incomoda, né, que mais te irrita, e algumas pessoas dizem assim, ai, foi o português ter vindo para o Brasil, ter colonizado o Brasil, né, eles acham que estão fazendo uma piada, mas tipo assim, se os portugueses não tivessem vindo para cá, nós não estaríamos aqui hoje, você não existiria, enfim, né, não que o fim justifique os meios, mas um mal necessário talvez. Vamos ler. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Ele falando aqui que o português chegou e aí muita chuva foi lá e vestiu o índio. Que pena, porque se fosse o contrário, se fosse sol, calor, o índio tinha tirado aquele monte de roupa dos portugueses. E aí eu fico pensando, gente, na estranheza que deve ter sido o primeiro contato, a primeira visão assim de português chegando, o índio na praia ali, e o português escandalizado, meu Deus, eles estão pelados, nossa senhora, meu Deus do céu. E o índio do mesmo jeito olhando e pensando, que isso que esse povo tem, mas que esse troço aí, né? Porque o estranhamento foi dos dois lados. Imagine, porque, né? Tanto o português estranhou o indígena, quanto o indígena estranhou o português. Mas vamos à questão em si. Pode-se inferir que a expressão vestiu o índio, no texto de Oswald de Andrade, refere-se a o que Oswald de Andrade quis dizer com vestiu o índio. O português se fantasiou de índio, o índio vestiu roupa, o português vestiu roupa no índio. Vamos ver as alternativas. Não se precipite, vamos ver as alternativas. Letra A. Doação de roupas para os índios. Poderia ser, né? O português vestiu o índio, pegou roupa e vestiu no índio, deu roupa para o índio. Letra B. Imposição da cultura europeia. Poderia ser, poderia ser. Mas cultura não é só roupa, não é só vestir. Percepção das roupas dos índios. A gente estava pelado, não tinha percepção nenhuma. Então, errada. Preocupação com os semelhantes. Vocês acham mesmo que o português estava preocupado? Não, vamos já tirar essas duas aí. Letra C e letra D, não. Preocupação com os semelhantes. Proteção do índio da chuva. Claro que não, né? O índio estava lá preocupado, o índio ia vestir roupa porque estava com chuva. Vamos voltar para a letra A e a letra B. A letra C, D e E a gente já descartou. Doação de roupa para os índios ou imposição da cultura europeia. O que você acha? Você aí, uma visão histórica em cima do conteúdo de língua portuguesa do poema muito bem escrito de Oswald de Andrade. O que você me diria? Falou letra A? Parabéns! Realmente, vestir o índio aqui no contexto histórico não foi só colocar roupa, pano em cima da nudez do índio. Foi impor a cultura europeia. Além das roupas, a religião, os costumes, as práticas de trabalho, tudo isso a gente diz como vestir o índio. Tem que ter um conhecimento de língua portuguesa para ver aí os artigos, as preposições, mas também um conceito histórico em cima de uma questão de língua portuguesa. Interessante, não é mesmo? Bem, pessoal, é isso. Muito obrigada por você me acompanhar aqui até o final do vídeo. Por favor, deixa aqui nos comentários se você tem algum jeito de estudar, alguma técnica para resolver esse tipo de questão. Compartilha aqui com a gente como que você estuda, como que você resolve essas questões de múltipla escolha, tá bom? Para que mais pessoas possam se beneficiar dessas dicas e tenham mais facilidade na hora de fazer as provas. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!